aqui é a Eva. Nesse vídeo eu vou relatar para vocês como é que foi que eu fiz os meus 3 dias de jejum absoluto, né? Então, foi o seguinte, no dia 28, terminou a semana da limpeza do fígado. Eu faço todo mês já desde janeiro desse ano. Nós começamos a semana da limpeza no dia 22 e foi até o dia 28. E aí, como eu estava mesmo com os meus intestinos limpos, uma alimentação bem mais regrada, né, que foi essa última semana aqui de junho, de 22 a 28, eu aproveitei e já vinha refletindo sobre isso durante essa semana, sobre emendar esse jejum. Na verdade, eu queria fazer mais dias de jejum, mas como eu voltei a trabalhar no dia 1º de julho, eu estava de licença e capacitação, né, do meu trabalho, e eu voltei a trabalhar agora no 1º de julho. Eu falei, não, tenho que voltar, né, não tem como fazer mais dias. Mas aí eu fiz dia 29, dia 30 e dia 1º de julho. Fiquei 100% sem uma gota d'água. 100% sem nenhum alimento, é claro. Dia 28 à noite foi minha última refeição, provavelmente foi uma água de coco. Eu tomei umas 3 águas de coco para me despedir dos alimentos. E eu fiz uma semana da limpeza do fígado bem mais rigorosa do que normalmente eu faço, sabe? Por exemplo, para vocês terem ideia, sexta-feira à noite e sábado, de sexta-feira para domingo, eu não comi nada sólido. Foi só chá, água de coco e as coisas que a gente deve tomar, né, no protocolo lá da limpeza. E quando eu comecei no dia 29, eu já comecei muito leve, me sentindo muito leve, entendeu? Eu senti um aumento da minha cicatrização da pele durante esses 3 dias, muito, muito alto mesmo, muito acelerado. E a pele, de uma forma geral, ela ficou muito macia, muito sensível. Eu vou colocar umas fotos aí para vocês verem isso que eu tô falando. Em alguns momentos eu tirei fotos, fiz videozinhos bem curtinhos de alguns segundos e eu senti muito pouco sono todas as noites, né? Só teve 2 noites, né? 29 para 30, 30 para 30, foram 3 noites só. E assim, quanto mais você fica sem comer, menos sono você tem. Pelo menos foi comigo. E um aumento do foco mental, assim, incrível. Eu sou uma pessoa muito racional, então eu fiquei com mais foco mental ainda. Eu tive que segurar um pouco a minha energia no segundo dia, porque no primeiro dia era como se eu não tivesse feito nada de mudança na minha vida, entendeu? Eu tava ali em jejum completo e absolutamente sem uma gota d'água, mas eu tava fazendo as coisas, tocando a casa, sabe? Só não saí de casa. Nem fiz atividade física, porque eu queria me poupar para os outros dias. Eu acho que daria para fazer, assim, por exemplo, uma caminhada e tal, né? Mas eu não fiz. O que eu fiz, assim, de mais leve foi dar uma volta aqui na minha quadra, entendeu? Com muito sol. Aí, na hora do sol, eu vou falar, daqui um pouquinho, eu vou falar como é que foi minha exposição ao sol, para vocês entenderem. Que essa é a parte mais importante do jejum, é o sol, mas daqui um pouquinho. Então, assim, eu percebi que eu tive um aumento de equilíbrio emocional muito grande, sabe? Muito focada e uma clareza mental também demais. No segundo dia, eu percebi meus dentes muito brancos, muito limpos, porque no primeiro dia eu fiquei ali um pouco ocupada, aí no segundo dia eu já comecei a ter umas reflexões assim, mais profundas. Eu falei, não, eu vou dar uma diminuída, não vou ficar buscando coisas para fazer nem de estudo e muito menos de trabalho e tal, até porque eu estava trabalhando. Mas eu tenho um canal, você sabe que eu estou sempre envolvida buscando coisas para fazer. Mas aí eu fui e comecei a ler outras coisas, comecei a ler coisas mais espiritualizadas, assim, né? Busquei muitos vídeos do Oberon e da Jasmine, entendeu? Então eu fiquei assim, o segundo e terceiro dia só assistindo áudios deles, vídeos deles, muito mesmo. E aí eu descobri um livro chamado Viver de Luz, mas eu já conhecia ele, né? Já tinha lido o Viver de Luz muitos anos atrás,
mas eu encontrei ele no formato de MP3. Então eu fiquei ouvindo ele. Então, por exemplo, eu ia dormir, eu deixava ele tocando e ia dormir. Ele tem muitas horas, se eu não me engano são 9 horas esse livro. Ele é audiobook, né? E no segundo dia aí eu já percebi que minha língua já ficou um pouco mais pesada, mas ela aliviava, né? E principalmente a saliva começou a ficar um pouco... se esvaía, né? Ficou assim pouca saliva, sabe? Mas não muita, não foi uma coisa assim que foi muito forte, não. E aí eu comecei a ler muitos relatos, assistir muitos relatos das pessoas no YouTube falando sobre o viver de luz, que é um jejum muito mais profundo que só 3 dias, são 7 dias, sem nenhuma gota d'água. Eu já conheço o 21 dias, esse processo, eu nunca fiz ainda. Mas eles deram várias dicas lá de como sobreviver bem num jejum como esse, né, absoluto. Escovar os dentes várias vezes, fazer bochechos, e aí nesse livro mesmo, uma das indicações da Yasmin Rim é chupar gelo quando a pessoa tem muita sede ou começa a ter uma sensação de secura, né? No segundo dia, a minha garganta começou a secar um pouco. Era difícil para salivar, difícil para descer, sabe? Mas aí com essa coisa de pôr um pouco de gelo nos lábios, né? E eu comecei a fazer uma coisa também no segundo dia, que foi a água solarizada. A água solarizada você pega garrafas coloridas e coloca água filtrada e leva pro sol, deixa lá. Eu deixei lá em cima do meu carro, ficava horas lá. Na hora que eu ia pro sol, eu pegava as garrafas e levava. Vou explicar daqui a pouquinho o sol para vocês. A parte do sol, sem sombra de dúvida, é a parte mais fundamental do jejum, a mais importante que tem. Bem, os meus sonhos, eu comecei, do primeiro para o segundo dia, o sono foi pesadíssimo. Eu não lembrei no dia seguinte de nenhum sonho. Agora, na segunda noite, eu já comecei a ter sonhos mais... Eu ainda estava muito na terceira, quarta dimensão, né? E aí eu tive sonho, eu sonhava que chupava mexericas, sabe? Tomava águas de coco, era bem frugívoro. Bem, para atender, né, essa terceira dimensão aqui, eu sonhei, fui para fora e fiz as coisas que eu não estava fazendo aqui. Mas aí agradeci, não fiz, é claro, né? O segundo dia foi vencido, foi muito bom, eu já estava mais introspectiva. Vieram muitos insights para mim, assim, sabe? Muitas intuições do que eu devo fazer, do que eu, sabe, que eu devo seguir. E a atividade física máxima que eu fiz foi dar a volta aqui em casa. E assim, no segundo dia eu fui até ali uma pracinha que tem, bem no horário que eu sabia que não tinha ninguém também, e ficava deitada no banco, lendo algum livro, ou lendo quase nada, porque o segundo dia eu já não queria ler mais nada. Sabe, chegou uma coisa assim, era uma coisa tão interna, assim, de me trazer para dentro o jejum, que eu não queria mais saber de ler nada. Mas eu continuo ainda ouvindo umas coisas, né, do Birônia e Yasmin Rim. E quando eu estava me sentindo muito fraca, que não é tão fraco assim o segundo dia, eu não me sentia assim, me arrastando, pesada, não tive essas reações, sabe? Eu deitava dentro do meu carro, que ele ficava debaixo do sol, de preferência, eu coloquei na calçada já estrategicamente, né? E aí eu deixava o carro bem quente mesmo, para depois chegava no carro, deitava lá e dormia 1 hora. Dormia no carro, dentro do carro, para vocês terem ideia. Mas o carro fica aqui na frente de casa, não tem problema não. Bem, aí o terceiro dia, eu já tava, eu deitei ali, eu tava deitada assim, umas gramas lá fora, entendeu? Eu levava minha mantinha e pá, e deitava lá e tal. E sol é fundamental em qualquer jejum, em qualquer desintoxicação, tá? Só para vocês saberem. Eu ia pro sol no horário mais forte, ficava de meio-dia às 2, de meio-dia às 3, de 1 às 4. Eu pegava no mínimo 2 horas por dia, no mínimo. E de manhã eu pegava um pouco, depois do almoço eu pegava, aí eu ficava bastante.
Mas o primeiro dia, olha só que eu observei, o primeiro dia eu tomei mais sol, muito mais sol. Aí no segundo dia que eu comecei a usar as águas solarizadas, o que eu fiz? As águas solarizadas, elas, depois de umas certas horas que estavam lá, 5, 6 horas, eu tirava as águas, deixava aqui refrescando um pouco na varanda. Aí eu pegava aquela garrafa verde, azul, transparente, eu vou colocar as fotos para vocês verem aqui. E eu levava uma garrafa, molhava meu rosto assim, molhava meu corpo todinho, e eu ia tomando sol e ia jogando água. Jogando água, e aquela água meio morna, sabe? Que é solarizada, né? E balançava bem a água e jogava devagarzinho, jogava nos pés, nas pernas, entendeu? A gente não pode tomar banhos frios e nem fazer contraste quando a gente está fazendo jejum, tá? Pode dar reações, não é legal fazer isso. Bem, e aí eu consegui vencer bem o segundo dia, quando eu coloquei essas águas solarizadas debaixo do sol. Me deu uma energia, assim, sabe? Me deu um frescor, eu molhava aqui a cabeça, assim, ó, molhava bastante a nuca, molhava a cabeça. Só não deixava cair dentro da boca, assim, né? O máximo, quando eu escovava os dentes, o bochecho era para baixo. Bochechava e já jogava para fora, entendeu? Porque não corria risco de engolir. E quando foi na segunda-feira, bem cedinho, eu tomei um banho, lavei meus cabelos. E aí eu não tomei banho, não lavei o cabelo terça nem quarta, exatamente para não correr isso, ficar recebendo muita água na boca. Bem, o sol é uma coisa que fiquei muito morena, até dei uma desbotadinha. Vocês podem estar perguntando assim, mas por que a Eva fez isso? Por que a Eva faz essas coisas? Que vocês vão ter outras surpresas também. Eu fiz isso porque eu tinha 2 objetivos. Primeiro, equilibrar os meus corpos. E isso já vem desde o ano passado, esse chamado de fazer jejum, fazer esses jejuns mais profundos e tal. Equilibrar os meus corpos físico, emocional, mental, espiritual, de todas as formas, sabe? Então, assim, eu não fiz uma coisa chocante nele. Não, já é o quê? Minha 6ª limpeza hepática. Então, quando a gente faz a semana da limpeza hepática, a gente passa por uma série de reeducação alimentar, retirando vários produtos. E eu sigo, na verdade, a dieta, né? O cardápio, que é a dieta da limpeza do fígado, diariamente. Eu não tenho esse negócio de... eu não vou comer alho só na semana da limpeza do fígado. Eu não como alho mesmo, eu tirei em dezembro do ano passado, então pronto. Comigo não tem esse negócio, entendeu? Bem, o segundo objetivo era associar os jejuns absolutos, que são esse que eu fiz agora, o primeiro, com jejuns intermitentes e também com jejuns mais longos no futuro. É isso que eu quero fazer. Eu quero fazer o processo de 21 dias. Eu tirei as carnes vermelhas há mais de 30 anos e sou vegetariana há mais de 25 anos. Já fui crudivorista, já fui macrobiótica, crudivorista, entendeu? Então, assim, eu já passei por vários processos de jejuns, de retiros, que eu tenho condição hoje de fazer o processo de 21 dias. Mas eu não tenho condições a nível de trabalho, de demanda, entendeu? Mas assim, a minha cabeça está preparada para isso. E eu quero trabalhar bem os meus corpos mais densos para isso, que é o físico e o emocional. Quais sentimentos eu senti nesses 3 dias? Eu vou falar uma coisa para vocês. No primeiro dia eu estava até um pouco mais ocupada, né, por conta das demandas de casa e coisas que eu ainda estava resolvendo no WhatsApp e em algumas redes sociais e tal, porque demandavam de mim responder, né? Mas no segundo e terceiro dia, que eu já comecei a ficar mais introspectiva, mais interiorizada mesmo comigo, eu fui me sentindo cada vez mais em paz, assim, mais tranquila. E aí me veio um insight que é o seguinte: nós estamos num momento de reengenharia do planeta, não sei se vocês já perceberam. E esse processo de reengenharia, ele só vai ser
as pessoas que vão conseguir sobreviver a esse processo de reengenharia vão ser as pessoas que vão ter uma resiliência e um equilíbrio emocional e interno muito maior do que a gente está vendo aí agora. Eu senti isso de fazer. Eu sei que as coisas que eu faço não é assim do nada, entendeu? Eu já venho fazendo várias outras coisas que me levaram onde eu estou agora, a nível de alimentação, a nível espiritual e também a nível de trabalho. Não é à toa que eu ativei de novo meu canal no YouTube em abril agora, né? Porque eu nunca usei o canal, só abri o canal e nunca tinha usado. Tá? E aí, se eu tive dores, será que eu tive dores no corpo? Eu tive uma dor no corpo. No segundo dia de manhã, eu não sei se foi porque eu ainda estava alguma coisa que me envolveu, o exterior me envolveu. Eu tive uma dor aqui nessa escápula aqui da esquerda, né? Essa aqui atrás. Tão forte de manhã. Eu tinha que terminar um negócio, um trabalho de especialização, acho que era uma coisa assim. E eu terminei, enviei, fiquei livre daquilo e fui pro sol. Quando eu voltei, eu nem lembrava mais da dor, entendeu? Foi dissolvida lá no sol, dissolvida com a água, com tudo, com as orações, né? E é um momento, quando a gente está fazendo jejum, um momento de muita introspecção, é um momento de muita oração, gente. Então, assim, exatamente a minha proposta que eu queria, hoje eu consegui. Que é voltar a ter uma comunicação muito mais próxima com a espiritualidade, entendeu? Com orações, com práticas, as minhas práticas, né? Eu acredito que seja isso, o meu jejum, o meu relato. Eu fiz aqui um roteirozinho para não esquecer das coisas para falar para vocês, que eu acho muito importante. Gostaria de pedir para vocês colocarem aí os seus comentários, as suas perguntas. Eu acredito que eu vou lembrar de outras coisas, provavelmente, porque às vezes um vídeo só a gente não lembra de falar tudo. É sempre bom a gente fazer essas coisas quando a gente tem objetivos, quando a gente tem foco e quando a gente realmente sente que tem que fazer. Não é porque alguém está fazendo ou porque alguém sugere para você fazer, entendeu? Uma outra coisa também que é muito importante, gente, do retiro, são duas coisas muito importantes no retiro, já percebi isso. A primeira nem é o sol ainda, o sol é a segunda coisa mais importante. A primeira é estar em solitude, estar sozinho. Eu moro sozinha, então eu fiz sozinha. Graças a Deus, assim, uma casa tranquila, sabe? Só que quando você se desliga de tudo, chegava a hora assim que eu ficava horas sem o celular ligado. Não, claro que a televisão nem foi ligada, isso daí, entendeu? Nem tem por que ligar. Mas quando você fica muitas horas conectado com uma outra realidade interna, você vê o tanto que o mundo faz barulho, o tanto que as pessoas são barulhentas, sabe? Os animais estão barulhentos. Os animais aqui da minha rua, eu fiquei impressionada porque eles são presos, né? Os animais presos, eles têm outra energia, gente. Então, assim, quem tem animal, libera, deixa os animais correrem na rua, correrem nos campos. Então, animais muito agitados, os adultos, assim, é um entre sai, aquela coisa de entrega, os entregadores, sabe, os animais de agitação. E aí você começa a perceber tudo isso do mundo e muitas propagandas, agora, né, por conta desse estado de isolamento. Então, assim, é muita propaganda nesses carros, nessas motos, assim, eu fiquei assim, gente, fiquei impressionada como a gente tá muito audiovisual, tá muito exagerada a coisa. E aí, para os próximos jejuns acima de 3 dias, eu não vou mais fazer em casa. Eu tenho que procurar um retiro em uma fazenda, ou uma casa mais isolada, uma casa que tem um quintal grande, entendeu? Tipo um Lago Norte, alguma coisa assim.
Não dá mais para fazer jejum acima de 3 dias aqui. Eu fiz 3 dias sem água e 3 dias sem sólido, absolutamente. Aí no quarto dia, no quarto e no quinto eu tomei bastante sucos, mas o suco bem diluído, porque era tão forte tomar aquilo. Por isso que tem aquela porcentagem, né, no processo de viver de luz, que é 35 mais 65, não, 25 na primeira semana e o restante 75 é água, e na terceira semana é 60% de água e 40% de suco. Mas eu colocava assim quase nada de suco e misturava com muita água, e daí era muito forte para descer. No primeiro dia, no segundo dia bastante água de coco, aí já podia colocar um limão, muita água morna, que é muito gostoso. E assim, uma sensação de leveza no corpo incrível, meu abdômen assim travado, assim, intestino maravilhoso. Claro que eu não evacuei nesses 3 dias, né, gente? Não dá para evacuar, não tem líquido para evacuar, entendeu? Então não tem essa ilusão, porque a gente não evacua. Só evacuei no domingo e no primeiro dia, na segunda. Depois, terça e quarta, não evacuei. Na quinta, não evacuei. Na sexta, não evacuei. Só fui evacuar no sábado. Aí começou a sair normalmente, tá? Então, para você fazer esses processos mais longos, eu sugiro para você procurar uma chácara, uma casa de um amigo, ter um acompanhante. O ideal é que a gente tenha um acompanhante. Então, como eu estava fazendo aqui no centro de Brasília, e a qualquer momento eu podia parar, se acontecesse alguma coisa, sentisse algum mal-estar, pedir ajuda aqui para os meus vizinhos ou ligar para alguém, então eu não saí. Eu fiquei em casa mesmo, o que eu quis fazer em casa. Só que em casa a gente tem vários fatores emocionais que não é legal fazer quando a gente faz um processo de jejum prolongado, tá bom? E a depender até um processo curto. Então, se você não tiver um ambiente propício, silencioso, calmo, limpo para isso, não faça em casa, vai fazer em outro lugar, entendeu? Não tô falando aqui para vocês fazerem, não. Tô falando só que caso vocês queiram fazer, vocês procurem um ambiente adequado, o seu estado interno adequado, entendeu? E água saudável. Eu comprei água mineral, para vocês terem ideia. Não tomei água da torneira, entendeu? Então a minha água, eu comprei aquele galãozão de 10 litros e coloquei até a água do sol, foi água mineral também. Então eu tive alguns cuidados, sabe, para fazer o processo de uma forma mais natural possível. E me respeitando sempre, respeitando meus limites, vendo se aquilo que eu estava fazendo era mesmo o que eu queria fazer. E assim, eu cheguei à conclusão que era, eu fiquei muito feliz. Eu fiz 2 videozinhos bem curtinhos, um de 1 minuto e o outro de 1 minuto também, para finalizar aqui esse relato para vocês assistirem então, tá bom? Eu espero que vocês curtem. Essa é a minha homenagem aos meus inscritos do canal, tá bom? Muito obrigada. Até mais. Três dias sem beber água. 3 dias sem colocar um alimento sólido na boca. Estou me preparando para outros processos mais longos no futuro. E fazendo alguns testes de jejum também. Nunca valorizei tanto a água, tanto, e os alimentos como esses dias, nossa. Água de barro. Agora eu vou ficar uns 3 ou 4 dias só bebendo água e água de coco. Vou depois começar a introduzir sucos. E depois, mais uma semana eu faço só líquidos. Só líquidos. Isso. Nossa. É muita felicidade a água, gente. Vou colocar devagar.
Abençoada seja a nossa água do nosso planeta. Até mais. Até logo. Agora vai ser a vez da água de coco. Depois de 3 dias sem comer nada sólido, nem tomar nada líquido, nem água. Eu acabei de tomar meu copo d'água. Agora eu vou tomar meu copo com água de coco. Mais do que valorizar o alimento, a gente deve valorizar o jejum também. Ficar sem alimento para valorizar a vida também. Fazia tempo que eu não fazia isso, nossa, foi muito legal. Até logo. Grata por se inscrever, curtir e compartilhar o conteúdo desse canal. Pratiquem saúde, até logo.